Oi, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver uma breve introdução, né, de 1 hora, nos sistemas de classificação da vegetação do Brasil. Tá? Então, é a biogeografia do Brasil. Depois eu vou postar uma outra série de vídeos que vai ser a biogeografia do mundo, certo? Então isso aí vai ajudar vocês a entender como é a vegetação do Brasil. Vou passar por todas as pessoas que estudaram a vegetação do Brasil, desde os artistas viajantes até a classificação mais recente da vegetação, proposta em 2011, se não me falha a memória, pelo Ari Teixeira de Oliveira Filho, da UFMG, que fez uma classificação da vegetação do Brasil bastante complexa e baseada em dados quantitativos e estatísticos, certo? Então, onde vocês podem ler sobre esse assunto? O trabalho do Veloso, né? Fitogeografia do Brasil, um livro enorme, tem 800 páginas. Os trabalhos do Joly, Sanderville, Oliveira Filho, 2009. Então a nova classificação do Oliveira Filho é de 2009, não é de 2011. Só esse pequeno detalhe. O Ari Teixeira de Oliveira Filho, ele publicou toda a obra dele, são mais de 200 PDFs, nesse site aqui. Vocês podem lá pegar tudo, estudar tudo isso aqui que eu estou falando de forma mais aprofundada. Então, por que existem classificações sistemática de solos, sistemática de plantas, filogenia e também sistemática classificação da vegetação brasileira? Porque nós precisamos falar, quando a gente escreve um trabalho, escreve um livro, onde foi feito o trabalho. Onde que era a floresta, que tipo de floresta que era. E se cada um der o seu nome, ninguém vai ficar sabendo exatamente onde o outro colega fez o trabalho. Então procurem sempre saber isso, né? E colocar certo isso. Fiz o trabalho na floresta semidecidual, fiz o trabalho na floresta atlântica. Certinho conforme a classificação que eu vou mostrar aqui. Que não é simples, tá? Já vou avisando. Alguns pesquisadores mais radicais acreditam que não haveria necessidade de criar tipo de vegetação para os trópicos, porque as plantas tropicais, assim como as plantas que vivem no norte do mundo, né, e bem ao sul do mundo, austrais e boreais, também são sensíveis às geadas e ao comprimento do dia, tá? Como as plantas boreais. Muito bem, só para deixar claro isso, que existem pessoas que pensam completamente ao contrário, que a gente deveria usar uma classificação englobando as plantas tropicais junto com a classificação feita para o hemisfério norte. Vamos ver como é que foi no Brasil, né? Como que foi estudada a vegetação no Brasil. Um breve histórico, então. Nós temos a fase dos naturalistas viajantes, né? Eu vou deixar esse slide aí para vocês lerem do que se trata isso, né? O primeiro e mais importante, que coletou mais plantas talvez, mais cabeça, diríamos assim, foi Humboldt, que era um pesquisador alemão. E aí sempre vai aparecer a bandeirinha do país aqui, né? De onde são agora os pesquisadores. Data de nascimento, data de falecimento. O que o cara era na vida? Etnógrafo, antropólogo, físico, geógrafo, geólogo, mineralogista, botânico e vulcanólogo. Tá? Só isso. Tem gente que não consegue fazer nenhum desses e já se dá mal. Então, cabeça, né? Foi um dos principais pesquisadores que cunhou, né, essas ciências: geografia, geologia, climatologia e oceanografia. E foi aluno do Immanuel Kant, só isso, né? Grande filósofo Immanuel Kant. Da Lógica, a Razão Pura, será que é esse o livro? Acho que talvez. Então, esse faz parte de outra classe de ser humano, tá? Então, pra vocês lembrarem aí. Além de ser um intelectual, era um grande desenhista, tá? E uma pessoa resistente fisicamente. Então era a pessoa completa, é o cientista completo. Basta ver por onde o cara andou aqui, ó. Né? Se enfiou lá nos templos maias, se enfiou em Cuba, depois foi até Nova York, foi pro outro lado do mundo, voltou,
andou nessa Guiana francesa, Guiana inglesa, numa época que ninguém se atrevia a entrar por lá. Tá? E aí escreveu o famoso livro, cuja pronúncia eu não consigo fazer aqui porque é difícil, e um outro livro que depois vocês vão lembrar na série do Carl Sagan, Cosmos, tá? Esse livro aqui ele tem 1000 páginas ou 1500 páginas, conta toda a viagem dele. Se alguém tiver interesse, quem gosta de ler relato de viagem, né? Quem gosta de viajar, eu recomendo esse livro. Tá? Quais eram as ideias dele para classificar a vegetação? Aí sempre vai aparecer aí esse link ideias, né? Clima e relevo, tá? A planta e o seu contexto. E aí tinha aquelas tabelas de dupla entrada, que são famosas até hoje, né? Que mostra como que é a temperatura no eixo, como que é a precipitação no outro e as vegetações do mundo. Mas ele também observava, além do clima, a topografia, né? Quanto maior a altitude também é mais frio, né? E solos, né? Aqui, ó, esse outro trabalho, né, em alemão, onde ele mostra que a vegetação do nosso mundo ela obedece esses eixos aqui. Ó. O eixo norte, que é mais frio, o eixo sul, onde fica mais frio, e o eixo da altitude, onde também fica mais frio. Conforme esses eixos, vocês vão ter o decréscimo de plantas, né, de diversidade e também pinheiros, né, mais ao norte, mais ao sul, ou pradarias, né. E aqui uma outra visão mostrando isso, né, ao norte, o que você encontra? Quase nada, tundra, né. Muito ao sul, o que você encontra? Pedras, lá na Terra do Fogo. E muito para o alto também, você encontra pedras e gelo, a vegetação acaba. Então a vegetação ela é tridimensional em relação à topografia. E aqui uns desenhos que hoje a gente não encontra em livro, né? Uns desenhos bem caprichados, feitos à mão, coloridos a nanquim, mostrando as vegetações do mundo. Né? Então aqui o zero é o Equador, ó, tá vendo? Até circulei de vermelho. E aí vai subindo em direção ao norte e vai descendo em direção ao sul. E vai subindo o morro aqui. Ó. E aí o que tem, né? A 0 graus e no litoral o que tem? Coqueiros. A 0 graus subindo a montanha, floresta tropical, florestas nebulares, lá no fim, depois não tem o páramo, né? São aquelas vegetações bem rasteiras, não tem mais nada. E aquilo inclui também as terras cultivadas e terras modificadas pelo homem, que já é uma curiosidade, né? Aqui, como funcionaria essas ideias aplicadas ao Brasil, né? O Brasil tem um mapa geológico, o Brasil tem um mapa de relevo, o Brasil tem mapas de vegetação, o Brasil tem mapas de temperatura, o Brasil tem mapas de precipitação, e aí forma os mapas climáticos, e isso tudo combinado vai determinar grandes regiões vegetacionais. Né? Por exemplo, quente e muito úmido, Amazônia. Quente e estacional, Cerrado. Quente e mais seco, Caatinga. Quente e úmido, mas com maior altitude, Mata Atlântica. Né? São essas ideias. Um outro alemão, que escreveu juntos livros com Humboldt, é Grisebach. Tá? Grisebach. Ele é autor de muitos livros também, muito famoso, muito importante na fitogeografia. Da Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung. Tá? Eu sei que Erde é terra, né? Deve ser traduzir assim, a vegetação do mundo e sua relação com o clima. Pronto. Foi ele que cunhou esse termo, a fisionomia vegetal, formações vegetais, que é muito utilizado hoje em dia. Também estudou a flora das Índias, né? E aqui o mapinha dele, para a América do Sul, mostrando basicamente 3 situações, né? Campos, Floresta Atlântica, Amazônia e
vegetações mais ao norte aí. Chamou também a Amazônia de Ilhéia Brasileira, Mata Atlântica de Mata dos Pinhais, Mata do Rio Paraná, Babaçuais aqui mais ao norte, Cocais mais ao norte. Depois ele classificou a vegetação também conforme o porte, né? Essas primeiras que eu mencionei são arbóreas e as outras são arbustivas ou herbáceas. Aí vai ter Caatinga, Cerrado, Campos, Campinas, que são herbáceas ou arbustivas, né? Muito embora, para algumas pessoas, o cerrado ele é arbóreo. Só o porte das plantas que é menor, mas elas são todas lenhosas, com lignina e produção de madeira, o que define uma planta como árvore, não um arbusto, né? Tá errado você falar que uma nadenante, né, é um arbusto, ela é uma árvore, tá? Então, pelo menos ao meu ver, o conceito de árvore está muito mais relacionado à formação de madeira, né, do que ao porte. Tá? Arbusto não forma lignina, não forma madeira, não forma cerne, né? E herbácea é muito menos ainda. Nasce, cresce e morre no mesmo ano. Já é uma definição boa de herbácea. E aqui, formações complexas. Agora nós vamos dar uma olhada em alguns aspectos geográficos do Brasil, algumas ferramentas para entender melhor as classificações que eu falei até agora, de Humboldt e de Griesbach. Todas elas já ultrapassadas, basta lembrar isso. Né? Rugendas é o primeiro que a gente deve observar. Rugendas ele era um desenhista, mais do que qualquer coisa, um artista. E aí vocês vão ver esses desenhos que estão aqui no fundo ó, da nossa apresentação, são desenhos de Rugendas. São desenhos que na minha infância eu adorava olhar um livro que o meu pai me deu com as paisagens do Rugendas. Ficava imaginando como seriam as matas e como seria legal entrar numa mata bem preservada. Basta lembrar que a minha infância foi vivida nos campos sulinos, onde não tinha floresta. Só tinha frio e vento. Tá? Ele escreveu esse livro, que é mais figura do que livro, que é A Viagem Pitoresca pelo Brasil. Tá? E aí tem essas pinturas fantásticas, né, mostrando como eram realmente as nossas Mata Atlântica, que a gente nunca esquece de ver. Essas figuras nunca esquece. Né? E esse Rugendas ele é importante porque o trabalho dele é que inspirou o estudo da fisionomia da vegetação, que é você descrever a vegetação mais visualmente mesmo, o que você está vendo. Que foi uma escola bastante importante, já hoje ultrapassada. Né? Viajavam com ele o Grigori, né, Langsdorff, que seu nome herdou aqui o sobrenome para Copaíba, né, Copaífera Langsdorff, Karl Drais também. Então, além da fisionomia, também existia topografia bastante presente nesse tipo de classificação, das classificações originais, como eu falei. Né? Alguns autores aqui nessa época dividiam as regiões também com base nos rios. Né? Quando havia um grande curso d'água que limitava os partes florestais ou não florestais. Debré também é dessa escola dos desenhistas. Né? Esse desenho no fundo aqui do PowerPoint também tem também desenhos de Debré. De Courtlis também. Aí, ó, os desenhos deles. Né? Vocês podem ver aqui, ó. Se não me falha a memória, tem uma pessoa nessa imagem. Vocês podem procurar e depois ver como era o tamanho da árvore. E aqui eles já mostravam, ó, em 1700, 1800, ó, tocos e plantações, a alteração da nossa vegetação. Né? Porque lá no final da classificação da vegetação do Brasil, vai ser criada já pelo IBGE em 91 e pelo ARI em 2009, uma classe de vegetação só para vegetação secundária, lugares que foram modificados pelo homem. O Debré é que percebeu que a Mata Atlântica era uma unidade bastante importante na vegetação brasileira. Tá? Então, é dele o crédito dessa descoberta. Esse é um pesquisador sueco, pouco conhecido, é mais conhecido no Rio Grande do Sul,
que escreveu o livro A Vegetação do Rio Grande do Sul, né, com o Ferry junto. Só vou mencionar ele, o livro dele, como uma curiosidade aqui. Tá? Wegener é muito importante, pois estudou as placas tectônicas, né, que formam realmente o planeta. Nosso planeta ele é um bando de barcos aí, continentes, navegando no oceano de lava. E no passado, esses continentes, vocês podem ver aqui como juntava direitinho a nossa costa aqui, a costa da África, e vegetações que eram unidas no passado, hoje estão separadas, mas mantêm um vínculo florístico aqui. Então esses são os reinos florísticos, cuja contribuição dele é na delimitação das placas. Tá? É um outro conceito bastante interessante para entender a vegetação, de onde a vegetação se originou, quais são as fontes de espécies originais da vegetação que a gente vê hoje. Tá? Isso é bastante legal de estudar. E aí os reinos florísticos, de onde se exportavam espécies, coincidem com as placas. Né? Por que isso é importante? Para a gente delimitar onde estão os hotspots, onde tem os pontos quentes para a conservação da biodiversidade atualmente. Esses são os reinos holísticos, né? Reinos florísticos de Good. Tá? Então vejam só. A América do Sul e Central ela é uma grande contribuidora para espécies. Tá? Depois tem o gigantesco reino, que tem poucas espécies, na verdade. Depois tem o reino minúsculo, que tem bastante espécie, que é o reino do Cabo. Depois tem os paleotrópicos e a Austrália e a Antártida, que é onde já nem sempre foi gelo, né? De onde vieram muitos dos pinheiros que a gente conhece hoje. Tá? E é curioso a gente saber aqui que o Brasil ele não tem muitas espécies endêmicas, tá? Que é um conceito importante para reinos florísticos. Tá? Espécies endêmicas são endêmicas de toda a América Latina e da América Central, não exclusivamente endêmicas do Brasil. Aqui no Reino do Cabo existe muita espécie endêmica, que só tem lá. Por isso que o Brasil ele não é considerado por alguns autores um grande centro de origem de diversidade. A gente vai ver mais ao fim dessa palestra. Aí está Wegener, né, antes de falecer, na sua última expedição ao Ártico. Eles morreram de fome depois de comer os cavalos, as botas, e depois de fazer canibalismo com os próprios amigos que haviam morrido de fome. Fim trágico desse pesquisador, grande contribuidor aí para o conhecimento da flora. E aqui um detalhe importante, né, sobre um pensamento atual, que fungos, algas não são plantas, quer dizer, fungos não são plantas, algas são, mas elas não são tão importantes na delimitação desses reinos. Né? Good, tá aí ele que fez a classificação, né? Um animal, diríamos assim, né? Um monstro. Coletou 250 mil plantas. Então se você faz um trabalhinho aí, coleta 3 plantas e achou difícil, imagine o trabalho do Good, que coletou 250 mil plantas. Em 7.500 lugares diferentes. O cara viajou mais do que a gente vai viajar na nossa vida inteira hoje. Né? E ficou 8 anos coletando plantas. Né? Então pensem nesse tipo de pesquisador para nós termos ideia do que a gente pode fazer e do que a gente faz. Né? Todo mundo que trabalha aí com floresta, até onde vocês poderiam chegar e onde vocês estão, tenham os pés no chão em relação a isso. Pô, fui mal agora, hein? Beleza, vamos seguir aí. Aí tá os reinos, tá? Só para recapitular. Taktayan também é importantíssimo, né? Ele é russo. Era russo, já faleceu recentemente, coitado. E aí acontece o seguinte, ele foi um dos que fez classificação filogenética de angiospermas, né? Aliás, as classificações antigas, né, de angiospermas. Agora tem a Angiosperm Phylogeny Group, que é classificação filogenética. A dele já tinha alguns conceitos filogenéticos. Ele é mais conhecido por publicar livros sobre a classificação, né, a sistemática das plantas. Tá? Mas contribuiu também para a fitogeografia com o seu trabalho. Com esse trabalho aqui, ó, regiões florísticas do mundo.
né? Bom, desdobramentos, né, consequências dessas ideias desses pesquisadores. O efeito do domínio central. Né? Existe uma teoria de que no centro dos continentes existe grande diversidade. Vocês podem até pensar no Cerrado brasileiro, que hoje se encontra no centro do continente, mas nem sempre foi assim. E contradiz um pouco a regra, né? Ele não é tão molhado, né? Não chove tanto no Cerrado, tá? E ele tem altíssima diversidade de espécies por hectare. Né? Lembrem que diversidade, você tem que falar de número de espécies numa função de uma área. Riqueza, você não considera a área. Você caminha por qualquer lugar e diz quantas espécies tem. Diversidade sempre vai ser espécies por hectare, espécies por qualquer outra dimensão aí. Agora vai passar uma ambulância, fazer um intervalinho. Oh, parou a CNN. Que bom. Isso explicaria por que certas regiões do Brasil, que hoje estão no litoral, têm altíssima diversidade, tá? Um grande abraço aí para os pesquisadores lá do sul da Bahia, o José Lima, André Amorim, a Adriana e Pedro Fiaschi. O André Amorim, ele me ajudou, foi meu orientador, né, no pós-doutorado, quando eu fiz o pós-doutorado na Bahia. E o José Lima Paixão era um grande companheiro aí de floresta mesmo, a gente andou muito por aquelas matas e eles escreveram um trabalho muito legal, que eu gostaria até de exaltar aqui, né, que eles descobriram o segundo maior ponto de diversidade, né, hotspot no mundo, que está no sul da Bahia. Tá? Então esse trabalho ele tem que ser mais conhecido, por isso que eu estou mostrando ele aqui. Então só num lugar na Colômbia, se não me falha a memória, é que tem maior diversidade de plantas arbóreas por hectare. Em segundo lugar vem o Brasil, até que se descubra um outro lugar com mais. Tá? E aí você poderia pensar, nossa, mas o sul da Bahia é litoral, não está no centro do continente. E como que tem muita diversidade? Porque ele já esteve no centro do continente, né? Qual continente? A Pangeia. Ó, quando aqui era colado lá, o sul da Bahia ficava bem no centro do continente, que era um continente gigante. Então o efeito do domínio central explica isso. Por que tem diversidade hoje em alguns lugares? Porque ela é relicto, né? Faz parte de uma herança da diversidade que existia no passado da Pangeia. Certo? E aí é o lugar onde eles fizeram o trabalho, né? No Parque do Conduru. Aqui sim vem outro monstro, que é o Walter, né? Que foi quem fez o Jesus, inventou praticamente a ideia dos diagramas climáticos e fez o Atlas do Clima do Mundo. Imagine o trabalho. Que com base nesses atlas climáticos a vegetação acaba se encaixando direitinho, ou em grande parte, do trabalho dele. Né? E aí é que ele escreve esse famoso trabalho aqui, ó, né? Vegetação e clima, tá? Baseado nos diagramas climáticos. Quando aparece coisa em alemão eu vou falar assim mesmo porque é difícil. Aí está o trabalho, tá? Monumental. Então quais são as ideias? Perceba a animaçãozinha aí. Ó. O clima, a temperatura, a precipitação, suas variações. E aí as combinações. Altas temperaturas, seco, deserto. Baixas temperaturas, úmido, floresta boreal. Ou floresta até aqui na beira do Canadá, ó, na Colômbia Britânica, tem bastante floresta. Ela é até um tipo de floresta pluvial, né, bastante chuvosa que tem ali. Onde tem araucárias, não, tem sequoias, né. Muito bem. Então são os zonobiomas. Né, linhas de vegetação que acompanham linhas, isolinhas, né, de clima. Aí, ó. Agora fica fácil de entender. Aumenta a precipitação, aqui é 4 metros d'água por ano, chove pra caramba. E aqui a temperatura. Percebam aqui, ó, que a escala está ao contrário aqui. Ó. Se você está num lugar que chove pra caramba e tem de 20 a 30 graus, a média da temperatura anual, você deverá estar numa floresta tropical.
Por outro lado, se você está num lugar que chove só 100 milímetros por ano, nem chove, neva, né? Neva 100 milímetros por ano, e a temperatura do ano é sempre abaixo de 0 graus, você vai estar na tundra, que é aquelas regiões azuis lá, ó, tá vendo? Isso também é interessante para entender como que era a vegetação no passado, né? Você olhando isso aqui, ó, você sabe com as glaciações até onde poderia ter vindo a tundra no passado. Se aqui era muito frio no passado, pode ser que a tundra veio até aqui, tá? E aí você pode saber uma outra teoria da biogeografia, que é a teoria dos refúgios, né? Aonde que ficou quentinho nas glaciações e depois as espécies voltaram a colonizar as áreas geladas, né? Que é a linha das árvores. Já ouviram falar disso? Tem um lugar lá no norte do continente que não cresce mais nenhuma árvore. Aí, quando esquenta, o clima muda, as árvores voltam a colonizar essas regiões. Tá? Eu tive a felicidade de, em 2009, ir para o Canadá e conhecer a linha das árvores, que era lá em Edmonton. Você chegava em certos lugares e tinha uns pinheirinhos que davam na tua canela, assim, eles não conseguiam crescer mais, coitados. Também fazia 40 graus abaixo de zero, coitado do pinheiro, né? Tá? Joia, ótimo, muito bom. Aí, ó, os desertos são explicados por isso, são lugares quentes e secos, e eles coincidem com outra coordenada, né, geográfica, que é a latitude. Então tem a latitude dos desertos, né, que é até 30 graus norte e sul é onde ocorrem os desertos. Tá? Aqui estão os desertos do mundo, né, o Saara, deserto de Gobi, deserto australiano, deserto da Namíbia, a Caatinga que eles colocaram como deserto, mas na verdade não é um deserto, né, é um semideserto. Aqui o Mojave, o deserto do México, aquele deserto simpático, o deserto da Arábia, e aqui o Cáucaso, né, Cazaquistão, ali tudo é deserto também. Então, ó, essa animaçãozinha bonitinha aqui mostra pra vocês, ó, onde a coisa se pega, onde o bicho pega mesmo e fica quente, ó, chapa quente aqui, tá? Bom, algumas lacunas importantes nesse raciocínio que a gente deve considerar hoje ao estudar a vegetação é que a América tem 40 mil anos de ocupação humana, esse 20 mil aqui já está ultrapassado, né? Lá em Piauí eles encontraram um esqueleto de uma senhorita, provavelmente negroide, que veio da África, com 40 mil anos. Tá? Então, de 40 mil anos para cá, o ser humano tem ocupado aqui, ó, inclusive durante a última glaciação, quando era bastante frio, haviam aqui preguiças gigantes, mamutes não, né? Tatus gigantes, mamutes era aqui, né? Bom, however, né, como dizem os ingleses, existiam esses animais enormes e já começavam aqui aquela história de tocar fogo no campo, até mesmo para esses animais ficarem desesperados e caírem nos buracos que eles tinham planejado. Então eles já usavam queima aqui, já destruíam vegetação. Então a gente pode se perguntar por que tem campo no Rio Grande do Sul? Será que tem a ver realmente só com o clima ou será que não foi porque eles tocaram fogo e depois não cresceu mais nada, né? Tem que pensar um pouquinho nisso também para entender. Então, a continentalidade, as correntes oceânicas, a teoria dos refúgios e a atividade humana normalmente são um pouco deixadas de lado para explicar a biogeografia. A gente deve resgatar e pensar melhor nisso. Inclusive na Amazônia, né? Na Amazônia tem aquela chamada terra preta, que são simplesmente restos de vegetação queimada, que eles colocavam lá, o carvão, né? E são regiões mais férteis da Amazônia, e a vegetação até é diferente. Tá? Imagina-se que na Amazônia existiram muitos povos nômades, né? O Brasil tinha 500 povos indígenas quando Cabral chegou aqui, e naquela época, 500 anos atrás, 600 anos atrás, existia muito ocupação. Tá? E isso deve ter alterado algumas coisas na Amazônia. Inclusive, atualmente está sendo encontrado aqui por antropólogos, né, e paleontólogos, aldeias abandonadas. Tá? Eu vou encerrar por aqui hoje e eu volto depois, na próxima aula,
com o resto dessa apresentação, certo? A parte 2.